E é isso, gente. Que bacana ter vocês conosco. E prestem atenção. Essa é uma matéria muito especial de um grupo independente pioneiro na pesquisa, prática e divulgação da música medieval e renascentista da Europa Ocidental, no estado de Sergipe. O conjunto de música antiga Renantic está inserido no movimento de música antiga e baseia-se em documentos de época e cópias autênticas dos instrumentos dos períodos correspondentes. E sabe quem foi conhecer de perto a história desse grupo? Nosso querido repórter Lohan Lima. Vamos viajar na história? O Você em Dia te convida a visitar o período entre o século V e o século XV. Época conhecida como Idade Média. Ela ficou marcada pela queda do Império Romano no Ocidente, bem como a fuga da população europeia da cidade para o campo devido à invasão bárbara. E nesse período histórico, o estilo sonoro se popularizou na Europa Ocidental. Eu estou falando da música medieval. Ela é caracterizada como uma forma de expressão artística praticada em igrejas, onde citamos o canto gregoriano, ou interpretadas por camponeses e viajantes, a exemplo do trovadorismo. E aí, vamos viajar na musicalidade da Idade Média? Pois quem vai nos ajudar e nessa viagem é ele, Alexandre Azevedo, do grupo Renantic, que inclusive já está com um dos instrumentos aqui, que eu sou curioso para saber o nome de todos eles. Primeiramente, Alexandre, me diz uma coisa, o que é a música medieval? Então, a música medieval, na verdade, o que a gente faz é um trabalho que tem uma forma de proceder, né? Que a gente trabalha com a música antiga, partindo do medievo, da música medieval, né, que é essa música não só dos mosteiros, das igrejas, mas também a música das feiras, dos trovadores, dos troveiros, músicas, canções de cavalaria, romances. Então é esse trabalho que a gente faz, utilizando instrumentos que são réplicas, muitos deles são réplicas, né, dos instrumentos da época, que a gente tem acesso através de gravuras, e até plantas, né, que os museus internacionais conservam, e aí a gente consegue reconstruir esses instrumentos para executar essa música. Deixa eu só entender, para fazer esse tipo de música, vocês utilizam instrumentos que são, tipo, reconstruídos baseado em plantas de museus, é isso? Isso, também. Então a gente tem algumas fontes, né? Toda pesquisa histórica, ela parte das fontes. Então, uma das fontes que a gente tem são os desenhos da época, as gravuras, a arte da época, né? Que retrata esses instrumentos, como segurar e tudo. Outras fontes são as plantas, né? Que os museus eles fazem através de raio-x, dos exemplares que sobreviveram à ação do tempo. E aí eles vendem essas plantas e a gente consegue reconstruir. Temos uma parceria com o Mestre Passos aqui de São Cristóvão, ele faz esses instrumentos para a gente a partir das plantas que a gente consegue. Então, às vezes a gente consegue fazer esses instrumentos com recursos próprios, às vezes por doações e tudo mais, mas basicamente esse é o trabalho. Bom, um trabalho incrível então de pesquisa, né, que parte para os instrumentos, mas também para esse estilo musical. Queria que você falasse um pouco sobre vários tipos. Aí você falou sobre cantos de romance, de igrejas também. Tem suas diferenças. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Sim, então, o Renantic ele começou e durante muito tempo ele trabalhou apenas com a música medieval e renascentista, da Renascença Europeia, do medievo europeu. E aí essa música, a medieval, nossa, ela é caracterizada por uma diversidade muito grande de tipos de música, né? A música sacra, a música profana, a música popular e por aí vai. A música renascentista também tem essa característica, né? E aí de um tempo para cá, nos últimos anos, a gente também está trabalhando a música do Brasil colonial, Brasil imperial também, e recentemente do Nordeste armorial também, ou seja, a gente faz essa conexão entre a tradição do Nordeste e a música medieval. E também a gente trabalhou no último ano agora a música da América Espanhola, que é o período colonial da América Latina. E é por isso que eu estou segurando esse instrumento aqui, que é um instrumento muito popular na região dos Andes, Bolívia, Peru, é um charango, né?
E, enfim, então a gente trabalha dessa forma, fazendo esse levantamento tanto dos instrumentos quanto dos repertórios de cada época. A gente pesquisa os documentos, né? E como é que tem sido vocês mergulharem em vários estilos, não só europeus, como também da América Latina? Pronto, então a cada repertório que a gente trabalha, a gente procura construir como um tema, como uma ideia que tem um início, um meio e um fim. A gente conta uma história sobre aquele repertório. Então, por exemplo, o repertório que nós fizemos, essa música da América Espanhola, ele se chamou Dançando, Cantando e Bailando, que é a música da América Espanhola. Então a gente vai pesquisar a história da região, né? Contamos com a ajuda também de alguns professores universitários também que nos ajudam também a fazer esse levantamento. E aí nós buscamos música, existem as pesquisas históricas que trazem à tona as partituras da época. E aí com essas partituras em mão nós trabalhamos a execução, né? Que é tocar essas músicas. Então é basicamente esse trabalho que a gente faz, né? A partir da pesquisa do documento, da partitura, da aquisição do instrumento adequado, aí a gente passa a preparar a execução do repertório, né? A apresentação dele, contando uma história para o público. E falou em repertório, falou em instrumento, e a gente fala também sobre esse grupo aqui de Sergipe, há mais de 27 anos. São quantos participantes? Atualmente nós temos 6 integrantes, né? Temos 3 cantores, uma cantora, uma soprano, mais 2 tenores. Só que uma coisa bem interessante, como nós temos uma diversidade muito grande de instrumentos, né? Então acaba que quem canta também toca uma flauta, toca uma percussão. Eu também toco minha especialidade são os instrumentos de cordas, mas também toco flauta, percussão. E também o Emanuel, que é o diretor artístico do grupo, ele toca também vários instrumentos, então a gente acaba meio que pegando um pouco de cada coisa para fazer os repertórios, que cada repertório pede uma instrumentação característica. E é claro que um grupo como esse, com essa vasta experiência musical, não poderia deixar de ser homenageado e reconhecido. Tem um título aí, agora em abril? Isso, é recente, são mais de 27 anos de dedicação a essa música, essa preservação desse patrimônio, que é a música da história humana nossa. E nós fomos agraciados, né, com um projeto de lei que foi aprovado em unanimidade na Câmara Municipal de Aracaju, e a lei foi publicada agora, no começo de abril, né, reconhecendo o Renan Tiki como um patrimônio cultural, material e imaterial da cidade de Aracaju. Isso é muito importante para o grupo em si e também nos possibilita, né, realizar mais projetos, como é o caso do projeto Ouvindo a História, que nós estamos iniciando. É o projeto Ouvindo a História, que consiste em 9 concertos que vamos realizar até o fim do ano em museus, igrejas e prédios históricos de Aracaju, sempre apresentando essa música histórica, e também com uma pequena palestra sobre o prédio onde nós vamos atuar também. Então é uma proposta de educação patrimonial. Então vocês trazem um repertório também que esteja contextualizado com aquele prédio. Isso, nós fizemos a primeira apresentação no Memorial do Poder Judiciário de Sergipe, iniciando, né, esse projeto, e vamos fazer cerca de 9 concertos até o final do ano, contando um pouquinho em cada lugar que nós estivermos, contando um pouquinho da história daquele lugar, o que aquele lugar representa para a história de Aracaju, para a cultura aracajuana, sergipana de modo geral, e apresentando um repertório que se relaciona com essa história, né? Então é uma proposta que vai interdisciplinar, né? Essa palavra está na moda, é uma proposta que vai conjugar diversas áreas do saber, do conhecimento, nesse intuito aí da educação patrimonial. Ao observar os instrumentos do grupo Renan Tiki, ficamos impressionados pela diversidade e também pelos tipos, que são bastante curiosos, não é mesmo? Que tal conhecermos melhor alguns deles? Emanuel Vasconcelos, diretor artístico do grupo, mostra pra gente. Esse primeiro aqui é uma viela de arco, um instrumento medieval, bastante utilizado pelos trovadores, os poetas músicos da Idade Média, trubadores, troveres e mulheres também compositoras, que este ano a gente está abordando, a mulher na música medieval. É um instrumento de arco friccionado, né?
E ele é utilizado para fazer as linhas melódicas e os drones nas músicas medievais. São instrumentos que não eram mais utilizados na parte litúrgica, da música litúrgica, do canto gregoriano, ambrosiano. Já é música secular, já era utilizado em música secular, nas canções profanas dos trovadores. Enfim, canções que cantavam o amor e tudo que era vigente na época, moda, política, ciência, né, parte filosófica também. Então, tudo era cantado e louvado, como na música popular hoje. Então, essa forma a canção nasce lá na Idade Média, a canção popular, ela é medieval e nasce com os trovadores. E agora, esse outro instrumento é a... Então, aqui é uma vihuela, até um nome próximo, né, ao instrumento anterior medieval, mas a forma que ele herda é a forma do instrumento anterior, da viela medieval. Esse forma de 8, que é o formato que vai dar origem ao violão moderno. Violão que é um instrumento que chega no Brasil, que o nome de violão só tem no Brasil, porque todos esses instrumentos eram chamados de guitarras, guiternes, citernas, guitarra, que vem desses prefixos, essas palavras mais antigas, lá do Oriente. E esse instrumento, ele, segundo se conta através da história, depois da última expulsão dos árabes, no último reduto árabe, em 1492, em Granada, eles começaram a utilizar esse instrumento no lugar do alaúde. Porque o alaúde é um instrumento de origem árabe, esse aqui já é um renascentista, aquilo ali é o oriental, um turco, árabe, egípcio, e eles não aceitavam o instrumento de outra cultura, né, da cultura islâmica. Então, esse instrumento fica no lugar, com a mesma afinação do alaúde praticamente, com menos cordas até, mas ele se via para acompanhar as canções e era utilizado nas cortes dos reis do mundo ibérico, de Espanha e de Portugal. Esse é a vihuela. E mais um instrumento. Então, esse é o ude, né? É um instrumento que se origina a partir do balbarde, um instrumento que vem da Mesopotâmia, os momentos mais antigos, mais remotos da criação dos instrumentos musicais, né? Que geralmente ele vem esses instrumentos de corda pinçadas, dedilhadas, vem de uma arco e flecha, que era um instrumento bélico, mas alguém teve a ideia de botar um casco de tartaruga, de algum animal, e uma corda, e aí você vê muitos instrumentos como o berimbau, né? Uma corda só, tocado com uma palhetinha ou com uma madeirinha e uma pedra. Mas enfim, esse aqui é um instrumento que de 2000 anos atrás e que o mundo árabe utiliza até hoje. E a gente utiliza no repertório de canções sefarditas, que são as canções dos judeus, que na sua diáspora, ao se espalhar pelo mundo, habitou também a Idade Média, na Idade Média habitou também a Espanha e Portugal, esses países ibéricos. E sefardita significa ibérico, e eles têm uma língua própria, que é o ladino, e esse instrumento foi doado por um judeu, como falei anteriormente, um judeu sefardita, que aqui mora, o Rafael Leléu. Esse instrumento foi comprado pela família dele em Jerusalém, numa vila árabe dentro de Jerusalém, de Israel. Então é um instrumento bem raiz, né? E a gente utiliza umas canções que a gente vai poder gravar aqui com vocês. Para finalizar essa matéria, o Emanuel me convidou para poder participar aqui do Grupo Renantic por um dia. E eu, claro que eu aceitei esse desafio, vou aqui utilizar do pandeiro para dar minha contribuição musical. Se liga, Jaqueline Cruz, vai que eu entro aqui no Renantic.